Olá! Hoje nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos que fala sobre os conceitos e definições dos termos mais comuns de farmacologia. E hoje vamos falar sobre farmacocinética. Mas se você quiser ver sobre conceitos e definições de medicamento, forma farmacêutica e vias de administração, é só clicar aqui. Vamos começar? A farmacocinética nada mais é que o estudo do caminho percorrido pelo fármaco no organismo. Ela estuda o que o nosso organismo faz com o fármaco, ao passo que a farmacodinâmica descreve o que o fármaco faz com o nosso organismo. E dentro da farmacocinética existem 4 propriedades que se estuda quando ocorre a administração do fármaco, que é a absorção, distribuição, biotransformação e eliminação, enquanto que a farmacodinâmica compreende a resposta fisiológica, ou seja, local de ação, mecanismo de ação e os efeitos. Nem todos os fármacos passam pela fase de absorção, uma vez que dependendo da via, que no caso se for intravenosa ou intraarterial, o fármaco cai direto na corrente sanguínea. E é por meio dessas 4 propriedades que os clínicos podem eleger condutas terapêuticas ideais, incluindo qual vai ser a via de administração, a quantidade da dosagem, frequência de administração e a duração do tratamento. Bom, então vamos falar sobre essas 4 propriedades da farmacocinética para que a gente possa entender melhor? A absorção. Os fatores que influenciam na absorção são relativamente simples de serem avaliados, pois depende da concentração da droga administrada, do fluxo sanguíneo, da superfície de absorção, da forma farmacêutica e das propriedades físico-químicas do princípio ativo e do medicamento em si. Tanto a via oral quanto a via retal passa pelo efeito de primeira passagem, que é a metabolização pelo fígado e pela microbiota intestinal, para depois cair na circulação sistêmica. Já a distribuição, ela é a passagem de um fármaco da corrente sanguínea para os tecidos. O processo de distribuição é feito em fases, sendo que primeiro passam por órgãos com maior vascularização, como o sistema nervoso central, pulmões e o coração. Depois passa por regiões de menos irrigação, como o tecido adiposo, por exemplo. Para fármacos administrados pela via intravenosa, onde não existe absorção, a fase inicial representa a fase de distribuição, na qual o fármaco rapidamente sai da circulação e entra nos tecidos. A passagem do fármaco do plasma para o interstício depende do débito cardíaco e do fluxo sanguíneo regional. Depende também da permeabilidade capilar, do volume do tecido, do grau de ligação do fármaco às proteínas plasmáticas e da lipofilicidade relativa do fármaco. Então, a terceira propriedade da farmacocinética é a biotransformação. A biotransformação, ela também é chamada de metabolização. É a fase que o fármaco sofre reações enzimáticas ou é modificado, tendo então como resultado final a inativação completa ou parcial desse fármaco. Contudo, existem casos que o medicamento ele é um profármaco e a sua forma metabolizada é a sua forma ativa. Fatores como idade, sexo, patologias e o uso de outros fármacos podem interferir na biotransformação desse medicamento. Assim, os rins, o trato gastrointestinal, os pulmões, a pele e outros órgãos contribuem para o metabolismo sistêmico dos fármacos. Entretanto, o fígado é o que contém a maior diversidade e quantidade de enzimas metabólicas, de modo que a maior parte do metabolismo dos fármacos ocorre nesse órgão. Temos então a eliminação, que é a 4ª propriedade da farmacocinética. Ela é a saída do fármaco do organismo, que ocorre por inúmeras vias, sendo a eliminação na urina por meio dos rins a mais importante. Pacientes com disfunção renal podem ser incapazes de excretar os fármacos, ficando sujeito ao risco de acumular e apresentar efeitos adversos. A depuração de fármaco pode ocorrer também pelo intestino, pela bile, pulmões, leite e entre outros. Os fármacos que não são absorvidos após a administração oral ou fármacos que são secretados diretamente para o intestino ou na bile são eliminados com as fezes. Os pulmões estão envolvidos primariamente na eliminação dos gases anestésicos, como por exemplo o isofurano. A eliminação dos fármacos no leite pode expor a criança lactante aos medicamentos e aos seus metabólitos ingeridos pela mãe, e é uma fonte potencial de efeitos indesejados na criança. A excreção da maioria dos fármacos no suor, na saliva, nas lágrimas, nos pelos ou na pele ocorre em pequena extensão. Então, resumindo de forma mais clara aquilo que foi dito, a farmacocinética é o estudo do que o nosso corpo faz com o fármaco, dentro de 4 processos, que
que é absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Enquanto que a farmacodinâmica é o que o fármaco faz no nosso organismo, como seu local de ação, mecanismo de ação e seus efeitos benéficos e até mesmo maléficos. Espero que essa videoaula tenha ajudado a esclarecer esse assunto e não deixe de assistir as demais videoaulas, pois elas irão complementar ainda mais sobre esse assunto e o seu conhecimento. Até o próximo vídeo!